Tá comigo então, estamos ao vivo para mais um Comunicando e Andando, episódio 100 e lá vai pedrada, não vou dizer qual é o número, segue aqui o nosso canal, aproveita para curtir, compartilhar e acompanhar os mais de 100 episódios que tem dentro do nosso canal. E hoje a gente tá num estúdio diferente, a gente tá em Passo Fundo, o Comunicando e Andando tá literalmente na estrada, tá andando, e é um prazer estar aqui na Sede Estúdio. A Sede Estúdio é sim a casa do Comunicando e Andando a partir de hoje aqui em Passo Fundo. Deixa um abraço pro Neno, o chefe, o cara, e pro Alexandre que estão aí nos bastidores fazendo a coisa acontecer. Cara, tem 2 estúdios aqui que tu que precisa gravar qualquer tipo de conteúdo, aqui é o lugar certo, aqui é a casa do Comunicando e pode ser a tua casa também para gerar conteúdo e levar a tua história para todo o Brasil aí, por que não para todo mundo. E também, quando a gente chega numa cidade, a gente tem que ficar hospedado, a gente tá no Tours Hotel, ele fica no coração de Passo Fundo. É um baita hotel, um baita atendimento, vale a pena conferir. Então, se tu vier para Passo Fundo, para um evento, para curtir a cidade, procura a galera da Tours Hotel, que lá a qualidade é garantida e lá também é a nossa casa. Sempre que a gente vier gravar aqui na Sede Estúdio, a gente vai estar no Tours Hotel. Só lembrando, a Sede Estúdio está na Rua Independência 800, Sala 2. Então, vem aqui conhecer e gerar o teu conteúdo junto com os caras. Sem mais delongas, seguindo o jargão do nosso parceiro aqui do microfone aberto, o nosso chefe, ele tá nos bastidores, Neno. Vou trazer para a mesa Cristiano Basso, proprietário da Una Construtora. Cristiano, obrigado por ter topado esse nosso primeiro bate-papo aqui em Passo Fundo. Fiz uma análise aí um pouco, né, para entender o que era a Una Construtora, entender um pouco do negócio, mas nada melhor do que o teu olhar. E antes disso, voltando um pouco lá na essência, quem é o Cristiano, para quem não te conhece, quem não te segue, poder entender como tudo começou e como que tu chegou até a Una, que é a menina dos olhos aí de hoje em dia. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Fernando. Prazer conversar contigo. Bem-vindo a Passo Fundo, então, né? Boa. Então Boa, cidade boa. Cidade boa, com certeza. O Neno já me levou num restaurante lá e diz ele que tem uma churrascaria boa aí, vamos experimentar. Não, tem várias coisas aí que tem que experimentar. Cidade espetacular. Então, a minha história, ela começa aí há mais de 45 anos que eu estou na cidade, né? Não sou natural de Passo Fundo, mas sou de coração, né? Nasci em Planalto, uma cidade pequenininha, 150 quilômetros daqui. Vim para Passo Fundo com 2, 3 aninhos de idade. Meus pais são comerciantes natos, né? Eram comerciantes natos. Meu pai trabalhava no ramo de cereais, minha mãe no ramo lojista. Então, a minha infância toda foi sempre muito envolvida com o trabalho dos meus pais no comércio. Desde os 13, 14 anos eu já estava incluído sempre nos negócios. No sangue. Então, a minha essência é de empreendedorismo nato, né? Fiz faculdade de engenharia civil, né, nos anos 90 e sempre tive o desejo de montar uma construtora no futuro, né? E essa oportunidade veio aí em 2007 para 2008, quando a gente comprou um terreno de investimento da família e a gente já era residente em Passo Fundo, conhecia bem todos os espaços da cidade e vimos que tinha uma lacuna, Fernando, muito interessante no alto padrão, sabe, com entregas diferentes. A gente sabia que ainda podíamos entregar mais do que naquela época os construtores da época entregavam. E aí iniciamos a nossa jornada em 2009, focando no alto padrão. A inovação naquele momento foi a entrega de todas as áreas condominiais prontas, mobiliadas, decoradas, utensílios domésticos, tudo, né, da parte condominial dos prédios, com áreas de lazer bem completas e apartamentos amplos, né? E dali para lá as coisas foram acontecendo através, logicamente, de planejamentos da empresa, né, e nos tornou aí quem sabe, a principal construtora do norte do estado. Hoje a Una tem quantos anos? 15 anos. 15 anos completos. Mas eu queria voltar um pouco antes na tua história. O quanto estar envolvido na parte de comércio, como tu disse, dos teus pais, conseguiu te mostrar as dificuldades que é empreender. Hoje a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, a gente tem dezenas de legislações a seguir no ramo imobiliário, eu acredito que seja bem mais complicado, mas o quanto tu vivenciar o dia a dia, ouvir os teus pais, aquela trajetória no dia a dia em casa, né, ouvindo dificuldades, perrengue que todo empresário passa, acabou moldando e te levando
para esse caminho de seguir no empreendedorismo? Não pensou em desistir lá na época? Vai ser muito complicado, vou assinar minha carteira lá, dia 5 vai pingar o meu salário e tá tudo certo. Não, logicamente, por eu estar nesse mundo, né, eu entendia bem os processos e via as dificuldades deles naquela época que hoje eu entendo de forma muito mais clara, sabe? De ser um empresário, um cara que investe sem saber se vai dar certo, né? Mas apostando numa ideia, numa concepção. E todo tipo de negócio tem riscos, né? Então o empreendedor no Brasil, como você falou, ele é um grande ídolo mesmo, porque empreender no Brasil é muito difícil, cara. E eu via no ramo de cereais, principalmente, que o meu pai tinha naquela época, que era bem difícil, ele participava de muitas concorrências para entrar nas grandes redes. Né? A gente tinha empacotadora de negociação, empacotadora de feijão, na época era bem complicado. E a minha mãe se posicionando também como lojista de roupas femininas na cidade, numa cidade que estava crescendo e que precisava o seu espaço também, né? Eu com 13, 14 anos estava envolvido em tudo isso, né? Então, o trabalho é uma escola que nenhuma faculdade te dá, né? Então, para mim foi muito interessante isso. Eu criei valores importantes, né? E um deles que eu levo sempre na minha empresa é da questão da disciplina, né? E da gente ter muita resiliência e disciplina no que a gente faz, né? Porque se a gente não colocar um processo bem disciplinado, a tua empresa, certamente ela não vai ter um resultado como você espera, né? E isso eu tentei levar toda a minha carreira com isso, em todos os envolvimentos e empresas que a gente teve na jornada da nossa família até chegar na UNA, tentar sempre levar esses valores e essas essências dos comerciantes daquela época, né? Quando tu diz até chegar na UNA, eu acredito que uma construtora, talvez, claro, ela tem o dia 1, que é a abertura do CNPJ, certo. Mas ela deve ter uma construção dentro da tua história no sentido de por que o mercado imobiliário. Tu já trabalhou com investimento nesse mercado para entender antes de abrir uma construtora, porque pode comprar, sei lá, compra um imóvel, tem um imóvel para vender. No momento que tu constrói, tu sobe um prédio, tu vai ter 20, 30, 50. E se não vender, né? Como que tu até comentou ali no início de sempre quis ter uma construtora. Em que momento tu identificou que seria esse realmente o teu business? E o dia de dizer, isso, dá certo e fecha a conta. Porque acho que o empresário, antes de abrir um negócio, ele pensa, vai fechar a conta, eu vou conseguir investir, né? Para conseguir capitalizar e subir um prédio. Nós estamos falando de cifras diferentes. São diferentes. Realmente, uma pergunta bem interessante. Existiu a potencialização da faculdade de engenharia, né? Que eu cursei por muito tempo. Me afastei da faculdade. Eu fui até... Teve uma época que eu me envolvi com música, né? Eu tinha uma banda aqui na cidade e tal. Foi um momento muito interessante porque a parte da comunicação, ela florou muito para mim isso também. E relacionamento social, um monte de oportunidades. E quando eu estava na nossa empresa, a gente tinha uma empresa de fomento comercial, uma factory, e meu pai queria muito diversificar os negócios. E ele disse, cara, eu acho que o mercado imobiliário sempre é interessante. Ele tinha participado há alguns anos atrás de um condomínio por frações, né? Então ele teve uma experiência e ele estava praticamente já preparando a aposentadoria. Ele disse, cara, Cristo, tu tem a essência da engenharia, tu sempre fala de prédios que a gente deveria investir, vamos comprar um terreno e vamos tentar fomentar isso de alguma forma e depois você molda a estrutura da empresa que você quer, né? E ali partiu, a gente não... Geralmente quando tu começa, tu cria um planejamento inicial, mas tu não sabe o que vai acontecer, porque tu tá se inserindo no mercado onde tem leões já, né, ganhando todos os espaços, então você precisa se inserir. Mas o meu ponto forte era a referência dos meus pais. Então, eles eram pessoas que a sociedade conhecia. E credibilidade. Credibilidade, né? Então, eu tinha entrada, né? Meu pai sempre fala, você não precisa ter dinheiro, tem que ter crédito. Boa. Né? Então, a gente tinha crédito de chegar e precisar ir no banco buscar crédito, né? E ofertar, principalmente para a comunidade, um produto, sabendo que a comunidade sabia a nossa história. A gente não estava ali caindo de paraquedas, né? E a minha maior missão foi estruturar a empresa. Aí de obra a obra, né? Sim. Então, o inicial foi ter um início trazendo algo diferencial que não tinha na cidade, mas com muita credibilidade, né, da história da família. O diferencial tu aprende na faculdade.
de engenharia. Nem e aí tanto. depois tu vai pra gestão, tu larga a faculdade e vai pra gestão e daí tu não põe a mão na massa. Começa a entender mais em questões de produto, público, cliente. É esse o momento que tu decide o alto padrão? Eu sou um cara bastante observador e curioso, sabe? Então, quando eu comecei a estruturar a empresa, eu viajei para fora do país, viajei no Brasil também e fui adaptando as coisas que eu via para Passo Fundo, né? Se você pegar esses quase 300 quilômetros que distanciam Porto Alegre de Passo Fundo, existe uma diferença de clima, que é um pouco aí 6, 7 graus, vamos dizer, isso já dá uma diferença. Existe uma diferença de altitude, né? Porto Alegre é nível mar, praticamente, Passo Fundo é quase 700 metros de altitude, né? Então tem vários fatores, né, que é importante você estudar para a concepção da imobiliária também. E é uma cidade do interior, então as limitações, eu sou uma pessoa que conheço os negócios da cidade, as potencialidades da cidade, né? Então tudo isso eu fui estudando, vendo o que o mercado estava faltando naquele momento e foi formatando passo a passo, né, como é que eu queria posicionar minha empresa no mercado da construção civil de Passo Fundo, sendo uma empresa inovadora e diferente de alto padrão. Né? Mas, com certeza, quando você pesquisa detalhes, né, em grandes empresas e você consegue trazer para a tua realidade, aí a mágica fica mais fácil de acontecer. Aí que tu realmente consegue subir o prédio. Exatamente. E esse momento que tu diz curioso e escolhe o nicho de alto padrão. E tu citou no início da palavra que é um mercado de leões, né? Que o cara daqui a um pouco, se tu vacilar, alguém vem e te absorve, né? De alguma forma. Não tinha alto padrão em Passo Fundo ainda? Tinha um alto padrão, tinha algumas construtoras que faziam, só que elas já estavam focadas também em outros segmentos, porque o alto padrão cansa, né? Ele não a resiliência você precisa ter muito porque você está trabalhando com um nível de cliente muito exigente, né? Que ele está pagando para ter esse alto padrão de fato, né? E você trabalha com mão de obra humana, então você nem sempre tem uma qualificação, você tem que às vezes trazer empresas terceirizadas com poder de qualidade maior para poder exercer aquilo, e eu vi essa lacuna, né? E também vi, não só na questão da qualidade de entrega, mas sim do projeto. Eu acho que nós tínhamos como melhorar muitos projetos, sabe? E não só do tamanho do apartamento ou a modulação que você coloca, se ele tem sol da manhã ou sol da tarde, né? Isso são coisas básicas da arquitetura. Mas o que você oferece para o cliente? O que faz ele sair da casa que ele está hoje para comprar um empreendimento da UNA ou de qualquer outra construtora em outro local, né? Ele vai fazer uma análise, ele vai imaginar como é que ele vai viver naquele espaço. E eu queria levar essa realidade para ele de forma cada vez mais latente. Então eu investi em muitas coisas que as construtoras não investiam, né? Muito no projeto, muito nas imagens de alta resolução, muito em apartamentos decorados reais, físicos na obra. Depois tirei da obra e levei para áreas que eu tinha comprado e fazendo casas, né, com apartamentos decorados. E aí eu fui mostrando para a comunidade uma forma diferente de apresentar projetos e posicionar a construtora. E aí foi dando notoriedade. Cara, esse ponto, eu sou publicitário, tenho uma agência, então quando tu fala posicionar, quando tu fala olhar os detalhes, a gente sai um pouco da parte comercial e entra muito na parte de marca, né? Sim. E aí tu traz da tua reputação, dos teus pais, tu traz toda essa história, essa bagagem. O quanto hoje no mercado imobiliário de alto padrão corresponde conceito e o quanto corresponde à venda, quanto corresponde marca, branding e quanto corresponde o corretor lá no fechamento hoje da UNA? Olha, percentualmente, não sei se eu conseguiria te dar bem certo assim, mas eu posso te dizer que todos os fatores são muito importantes, tá? Hoje a UNA ela tem uma marca, ela tem uma grande referência, então ela é pesquisada facilmente pela marca ser reconhecida, né? Você pensou em comprar um apartamento, você pensa na UNA, né? Através da pesquisa lá na internet, através de uma referência, lá o Neno indicou para o fulano, que talvez seja ainda numa cidade de porte de Passo Fundo, um dos melhores marketings que tem. É quando alguém que tu confia te indica alguma coisa, né? Tô surpreso com isso, porque eles, tá vendo aquele lá? É o fulano. Daí eu saio na rua, tá vendo aquele lá? É o fulano. Exatamente. Então tem isso.
E como você se posiciona numa esfera da mídia de hoje, né? Porque hoje você tem uma exposição muito grande de redes sociais, né? Que elas estão na frente de muitas outras coisas hoje, né? É o que importa para as pessoas. Então a gente sempre teve muito cuidado de como a gente cresceu, né? Tenho 49 anos, então eu sou da era analógica e também estou na digital agora, né? Vi todo o processo de mudança. E a gente sempre foi muito claro para os clientes em relação a o que a gente está fazendo, a gente garantia o que a gente está fazendo. E uma das garantias é que eu moro nos prédios que eu construo, o meu engenheiro, que é meu sócio, mora em prédio que ele constrói, o meu sócio, que é jurídico, também está morando nos prédios que a gente constrói, sabe? Então, isso fortalece muito a confiança com o cliente, né? E então, vem lá, da exposição da marca, do projeto, do trabalho de vendas do corretor ou do time de vendas, né? Existe todo um conjunto, uma engrenagem que você tem que não simplesmente botar um projeto à venda e esperar vender, né? Legal. Às vezes nem acontece daí, né? Sim. E é um ponto importante, eu acho que o alto padrão, ele exige muito isso, né? Porque primeiro tu tem que despertar o interesse. Aí, realmente, tu tem conceito, a marca procura lá, quero comprar um apartamento, aparece a Una. Aí entra na parte comercial. Aí ele compra o teu apartamento. E me corrige aí o prazo, mas vai entregar em 2 anos, em 3 anos, dentro de um conceito de circuito de obra, aí, de tempo de obra. Nesse momento, tu tem que trabalhar a marca com o cara, porque ele também está esperando. E como que vocês trabalham essa gestão pós-venda, onde o cara não tem o bem e ele tem que estar seguro, né, que aquilo que tu prometeu vai ser entregue daqui 2 anos, 3 anos. Você falou em conceito. A gente trabalha muito o conceito, né, porque a Una criou um conceito. Então, nosso slogan é único, é Una. Então, é um produto único, tá? Outra, todos os nomes dos nossos prédios são castas de uva. Tá? A gente tem uma referência com o vinho. Então, o meu primeiro prédio foi o Carminer, Vila Carminer, depois veio o Vila Malbec, onde o Neno mora, depois veio o Assemblage, que é um blend, depois veio o Syrah, Taná, Sangiovese, tem uma torneira Chardonnay. Que sai vinho lá, Neno. Então, tem que ter, né, pô? Então a empresa, além de ela ter ela trabalhar na questão da qualidade e dos seus produtos, ela criou uma referência de produtos, né? Então, hoje, a expectativa dos moradores e dos seguidores é qual é a nova uva que a Una vai usar para o próximo empreendimento, tá? E a gente aproveita essa história do vinho, porque eu sou um apreciador da bebida e eu não estudei tanto, mas eu gosto muito da bebida, minha família também, meus pais são de origem italiana, então o italiano gosta muito de vinho. E a gente traz muito isso para dentro dos prédios, através de conceitos de marketing, de catálogo de vendas, né? Com a exposição da cor da uva, os eventos que eu faço com os clientes, né? Sendo temáticos, né? Hoje é o evento do Malbec, com vinho Malbec gaúcho ou argentino, sabe? Então, todo esse conceito é importante, né? E lá, como você falou lá da questão do pós-venda, né? Talvez, cara, o pós-venda seja a maior comprovação, né, do que você ofertou para o seu cliente lá atrás, quando ele comprou um papel. Né, que não tinha um tijolo lá ainda, né? Ele está comprando um papel. O pós-venda, ele é uma comprovação no atendimento do cara no momento do problema, né? Porque construção civil, ela é passível de N problemas, né? Então, às vezes você compra uma xícara, ela tem uma trinca. Né? Como é que o vendedor ou o saque da empresa recebe essa crítica? Como é que ele faz isso? E isso a gente foi fortalecendo na equipe também. Eu fui cada vez mais investindo mais em equipe, né? Não só em equipe de engenharia, que é a essência da empresa. Para esse desenvolvimento cultural total. Construtivo, mas para o atendimento do cliente como um todo. Né? Então, a minha empresa hoje, ela tem até o prazer de te mostrar, ela é uma empresa que ela tem muitos departamentos, né? Ela é uma empresa de construção civil, mas com muitos departamentos, que vai desde a jornada do cliente lá inicial, através da equipe de vendas, né? Até pós-venda, né? com a equipe de assessoria lá de um problema hidráulico, elétrico, que a construção civil tem. E hoje, tu enxerga quem é o público Una, quem é aquela persona Una? É o cara que está comprando para realizar o sonho, ou seja, é o último empreendimento dele, entre aspas, ele está comprando um investimento, um imóvel de altíssima qualidade. E também, como que vocês trabalham essa caminhada? Vou pensar assim,
Talvez eu não esteja no nível hoje da Una, mas eu tenho 40 anos, tenho uma caminhada aí, daqui um pouco, aos meus 50 anos, eu vou ser um cliente Una, porque os negócios funcionaram, enfim, tem aquela trajetória. Sim. Quem é a persona da Una hoje? E essa persona, ela tá atrelada a investidores também? Não, o nosso foco sempre foi morador, tá? O investidor, ele acaba vindo por despertar o interesse e ver a valorização do imóvel, né? Então, a gente, quando começamos a desenhar os projetos, a gente pensava no uso mesmo, na experiência, sabe? Massa. E isso veio de forma muito natural e a gente tem hoje, logicamente, uma faixa etária que é o comprador que tem a grana para comprar, que ela tá entre os 40 e 60 e poucos anos aí, né? É uma faixa... Então eu tô entrando. Tu já tá inserido, Mas a gente... Olha, eu tenho que fazer bombar isso aqui, eu preciso comprar um Una aqui, pô. Tá na hora, na hora. Então, mas o mais interessante, Fernando, é que a gente tem muitos seguidores jovens, né, que criam aquela expectativa do futuro a ter um empreendimento da Una. A gente não fez compactos ainda, a gente não fez estúdios, eles estão nos planejamentos talvez da Una para os próximos anos, mas o nosso foco sempre foi apartamentos a partir de 100 metros para cima, né? Então... Mas, cara, 2 suítes é um produto que a gente tem, um produto que a gente chama um produto comercial, né? Que ele tem já a condição de um cara que está começando uma vida empresarial ou uma profissão autônoma e ele conseguir pagar através até um financiamento, né? Sim. Então, a gente no início teve um momento ali que as pessoas pensavam, mas será que um dia eu vou poder ter um Una? Claro que sim, Cara, sabe? isso é bom, né? Deve dar tipo... É verdade. Tá construindo, né? Construindo um sonho aí que se torna uma realidade. E a gente vê isso, isso talvez seja a coisa mais gratificante, você vê o cliente recebendo, né, o imóvel, aquele sonho concretizado. Isso é muito gratificante. E interessante tu comentar que, acho que esse cara ele já tá ele tá no 3º imóvel? A gente tem clientes, geralmente do 2º, né, ou até 3º. Você perguntou ali, acabei esquecendo de responder. O nosso imóvel talvez possa ser o último do cara que comprou ali a partir dos 60 e poucos, né? Que ele pensa, agora é esse aqui eu vou bem agora, né? E depois fica de herança para os filhos, nesse sentido. Mas mudou um pouco o mercado, né, Fernando? Hoje em dia o consumidor ele está danado, né? Ele está muito aberto a novas tecnologias, a coisas diferentes. Então, antigamente você morava com seus pais assim, 20 anos numa casa, num apartamento. Hoje, 7, 8 anos, tu está pensando num outro imóvel, sabe? Bom para o mercado que gira o mercado, né? O mercado do seminovo também ele aquece, né? Mas a gente está sempre atento a todas essas jornadas aí. Acho que esse ponto que tu trouxe, a tecnologia e essa nova geração aí que vem, claro, vai ter gente que vai comprar um Una talvez como primeiro imóvel, porque o cara já é capitalizado, traz uma história aí familiar, enfim, mas essa nova geração, ela tá carente de novos produtos que eu enxergo aí, vou fazer correlação com Porto Alegre, até para os nossos ouvintes, acho que o Cristiano comentou aqui, a gente está em torno de 300 quilômetros de Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul. Então, a gente nota a diferença, né? Mas Porto Alegre, a gente já vê apartamentos mais compactos, pegando, talvez, chegando nesse primeiro imóvel, alto padrão. Sim. Mas, para aquele primeiro, o jovem ali, 24, 25, ou até, tô sendo meio... Os jovens cada vez mais querem ficar. Eu tenho uma filha de 6 anos, ela disse que ela só vai sair da minha casa com 30. Que bom. Ela tem 6, então, que bom, né? A gente fica que bom, mas não é cultural. Eu saí com 20, né? E acho que meus pais saíram antes ainda. Com certeza. Mas como que vocês estão enxergando o mercado e o quanto tu enxerga que Passo Fundo tá, não atrás, talvez não seja a palavra, mas não dita essas tendências. Sempre as capitais acabam ditando tendências. Como que vocês vão trazendo isso e testando? Porque é um mercado totalmente diferente, claro, vocês têm toda a experiência, mas pode não dar certo, né? Pode. Passo Fundo ainda tem algumas, não seria manias, mas talvez um pouco diferente da capital. A cultura, exatamente. Procura um espaço um pouco mais amplo, existe poder de compra nesse nicho, né? E a gente é uma geração ainda, quem está comprando 40 e poucos anos, 50, é uma geração patrimonialista. Então, você gosta de ter o bem imóvel seu, né? E
Agora, essa geração que está vindo, dos 20 e poucos agora, é uma geração que, se ele for classe A, B, ele já tem o apartamento dele, porque o pai já comprou, né? Então ele vai ganhar o apartamento, né? Perfeito. Agora, se ele é um cara que não tem essa condição financeira e precisa conquistar, né? Aí ele vem nessa concepção que você está trazendo da capital, que ele precisa começar menor. Talvez, não sei nem se faça sentido para o futuro dele ele ter um grande apartamento, uma grande casa nesse sentido, né? A gente está muito atento ao mercado, até porque as grandes metrópoles, né? Falando de, sabe, talvez Nova York, falando de São Paulo, metrópoles assim, às vezes o cara mora em 30 metros quadrados. Um dormitório quase. Um dormitório e a vida Pensando dele no tá teu ali. Empreendimento, é um dormitório. Então, hoje 30 metros para mim é minha suíte lá dos meus apartamentos, sabe? Então, tem essa diferença, sabe? E isso vai ser ditado um pouco mais na frente, porque hoje o meu consumidor está naquela faixa que eu te falei, né? Então, hoje eu estou vendendo, por exemplo, um dos empreendimentos aqui, o Chardonnay, apartamento de 200 metros, o consumidor que está comprando, ele está perto dos 50, tá? Minha idade, né? Então, ele já vem para o segundo ou terceiro imóvel dele, né? E está comprando uma coisa consolidada com uma metragem boa, né? Mas a gente está muito atento a essa geração que está vindo. Tem um ponto que tu trouxe aí, patrimonialista. E aí, eu até vou te trazer, eu disse que eu tô entrando na faixa da Uno de 40 anos, mas eu sou do aluguel. Eu ainda acredito que dentro de uma concepção de negócio, o aluguel me dá mobilidade e eu não deixo meu capital preso. Como que tu enxerga essa cultura? Aqui é patrimonialista mesmo? O cara quer comprar, quer deixar para o filho, tu até citou aí no nosso papo de uma herança, alguma coisa. Isso não chega aqui, não é uma preocupação da ONU no sentido de o cara ir pro aluguel como uma fonte de renda, que muitas vezes o investimento do próprio apartamento paga o aluguel, talvez. Com certeza. Bem aplicado. Para nós não é uma preocupação, porque se você vai alocar, alguém vai comprar para você, para alocar para você, tá? Então a construção ela continua, as incorporações vão continuar, ela pode sair do morador e ir pro investidor, o que eu acho, sinceramente, que é uma tendência no futuro, tá? Porque a tua visão é o seguinte, eu tenho uma grana para investir, só que o meu negócio agora está precisando dessa grana, não a minha moradia. Então eu pago 2, 3 mil reais de aluguel, que não mata o meu negócio, invisto dinheiro no meu negócio e faço o negócio acontecer. Rentabiliza mais. Rentabiliza mais. Um dia eu tenho a grana para comprar o apartamento, eu compro, se não tiver, continuo pagando o aluguel. E essa geração que está vindo, para eles não são patrimonialistas como nós. Eles são desprendidos disso. Eles querem ter um lugar para morar. Se for alugado, se for comprado, não interessa, entendeu? Eles estão certos ou estão errados? Não sei. É uma geração com pensamento diferente, tá? Mas para as incorporadoras está tudo certo. Vai ter os investidores que são meus clientes, que compram apartamentos para morar de altíssimo padrão, que também tem grana para comprar apartamentos para alocar, né? Para gerar renda, né? E isso em Passo Fundo tem também. Tem muitos investidores que compram apartamentos de estúdio para criar renda de locação, né? O que está mudando agora também, que famílias, às vezes, com 1 ou 2 filhos e vêm a ser contratados em Passo Fundo para trabalhar em grandes empresas e não sabem se vão ficar 3, 4, 5 ou 10 anos, elas não querem comprar. Sim, não capitaliza. Mas a empresa banca uma locação de alto padrão. Então, é um outro nicho de mercado aberto, né? Então, os imóveis da UNA, um imóvel lá de 3 milhões, ele pode ser locado também. Vai ter uma rentabilidade muito alta, né? Então, isso a gente está atento, sabendo que talvez a gente possa mudar o perfil do comprador. Sim, até trouxe esse ponto, porque até se tu olhar para trás aí num dos nossos episódios, a gente conversou com um grande empresário do teu segmento também, de alto padrão, de Porto Alegre, que usa a capital como o seu foco, né, de atuação. E eles criaram um produto que seria um aluguel que tu vai comprando teu imóvel. Chega lá num ponto, quero adquirir. Daí tu dá uma cartada lá, porque tu já
destinou uma parte da verba dentro do aluguel. Alocação. Isso tu vê como tendência? Te confesso que eu tô trazendo esse item porque eu nem sei como é que tá, porque não é o meu métier de Sim. pesquisa, mas isso é uma tendência de mercado? Eu não sei se é tendência, Fernando, mas é uma modalidade que ela é inteligente, entendeu? Porque o cara tá te remunerando de alguma forma. Aham. E você, logicamente, tem um indexador ali em cima, naquela negociação, e no momento que ele está pronto para fazer a compra, se ele está dentro do período que você está construindo, ou que você suporta essa modalidade, tá tudo certo. Uhum. Traz esse valor para dentro como pagamento e ele vai te pagar a diferença para ser o proprietário do imóvel, né? Mas depende muito do momento da incorporadora, questão de capitalização, rentabilidade e capitalização, né? O imóvel está pronto, eu posso aguentar ali o Fernando pagando 4 anos, aí até ele decidir. Não, tem que encaminhar ele para o banco, né? Então a gente analisa isso de caso a caso. Legal. Cara, tem um ponto que tu citou aí, que eu acho que é bem conflitante hoje em dia. 2 pontos, na verdade, né? Tanto que eles têm conflito, que é inovação e pessoas. E aí tu trouxe a questão que tu investe em pessoas e que tu busca as melhores inovações. Isso. Mas, na parte, como é que eu posso dizer, de office, de tu atendimento, dar qualificação, treinamento pro teu corretor, dar ferramentas para ele, ok. Mas lá na ponta, na parte de desenvolvimento, isso tem muito conflito entre pessoas e a tecnologia. Como que tu tá vendo essas mudanças de mercado? A gente vê cada vez mais o mercado imobiliário trazendo ferramentas que agilizam o processo e diminuem o número de pessoas. Isso é uma das culturas da UNA de estar sempre à frente, trazendo essas tecnologias e vantagens para o consumidor lá na ponta? Isso é uma necessidade, cara, tá? Até por posicionamento não só da UNA, como qualquer outra incorporadora. Ontem eu estava participando de uma webinar com presidentes das entidades do Rio Grande do Sul. Eu sou presidente do Sinduscom aqui de Passo Fundo, né? E a mão de obra na construção civil é um problema que tá ali depois de amanhã, já sabe. Então, a construção civil ainda ela é considerada uma indústria, é a indústria da construção civil, mas ela não tem um processo de uma indústria mecanizada. Ela é muito artesanal, né? O que a gente está fazendo? A UNA já está fazendo e muitas grandes construtoras estão fazendo. Tentar industrializar cada vez mais, né, o processo da construção dos prédios, das casas, né, mas com qualidade, com produtos de alta performance e com tecnologia, né? Então, eu preciso saber que daqui 5 anos eu não vou ter mais o colocador de tijolo lá, o pedreiro, que esse cara está saindo do mercado, ele não quer mais ser, né? Hoje, para te ter uma noção, a média de idade da construção civil no Brasil é 44 anos, os profissionais, né? E, 44 é um cara jovem, né? Nós estamos aqui, mas nós não trabalhamos expostos como eles trabalham. Então, A jornada dele é mais curta. A jornada dele é mais curta, então ele chega aos 50 e poucos ali, ele quer, ou ele vai para ser um mestre de obras, né? Ou ele vai para ser um cara de colocador lá do porcelanato, lá, detalhista, alguma coisa assim. Sai da parte mais bruta. Da mais bruta, ou ele se aposenta, né? Então, e essa meninada hoje não está procurando muito a construção civil porque a visão deles é essa dificuldade, né? Apesar de serem muito bem remunerados e hoje tem muitos profissionais liberais da construção civil que recebem por produção, né? Então, quanto mais o cara produz, mais ele ganha, né? Cara, isso está em vários segmentos. A gente tem um cliente que é uma rede de franquias que trabalha com lava-roupa e tingimento e costura. Ele diz, cara, a profissão talvez que mais vai pagar no Brasil daqui a um tempo é costureiro. Não tem. Ele não encontra. Ele tem, sei lá, 200 e poucas lojas e ele está tendo que, em algumas, tirar esse produto porque não tem mão de obra. E eu acho que a mão de obra na construção civil também está nesse mesmo sentido, né? Em todos os setores. Eu me relaciono com muitos empresários de todos os setores, é uma dificuldade, tá? Então, isso talvez seja uma fraqueza dessa geração. Dos 20 aos 30, que nós estamos falando, que eles estariam se inserindo no mercado de trabalho e estariam que estar dispostos a trabalhar em tudo, né, cara? Aqui na sede, lá na UNA, na farmácia, no supermercado, sabe? E eles não estão dispostos a isso, né? Então, como é que vai ser o futuro? Como é que mais robotizado, mais autoatendimento, né?
No meu negócio, eu não tenho tanto como robotizar. Sim. Né? Eu tenho algumas coisas que eu preciso da mão de obra humana. Né? Mas a gente está muito atento a isso porque os prédios eles são feitos de formas artesanais. Né? A gente usa muita argamassa, muito tijolo. E existem composições diferentes e projetos arquitetônicos diferentes que a gente consegue trabalhar com mais vidro, outros elementos, que a gente elimina mais esses produtos artesanais, né? E vem com tecnologias diferentes. Né? Qual é o problema de tudo isso? Custo. Né? Até a indústria se organizar Sim. e equilibrar os custos, né? Tirando essa mão de obra e trazendo as coisas, os módulos mais prontos, ainda vai custar um pouco mais. Mas tem mercado para essa galera. Tu não encontra Sim. gente qualificada. Exatamente. E treinar esse cara... Também tem muita gente que fala, vou treinar, mas ele vai pro vizinho ali por R$50, né? Nesse mercado também acontece esse tipo de... Não tem fidelidade. Não tem fidelidade. Tá explicado. Não tem fidelidade. Não, ou seja, não tem. Mas tu disse que tá muito bem remunerado, né? Depende muito, né? Porque como são profissionais sem instruções, né? Logicamente não tiveram a oportunidade que a gente teve de estudar ou de ter uma cultura diferente. Você precisa negociar muito bem com ele, né? Todos os processos, né? E às vezes, que nem você falou, às vezes o cara muda de camisa por R$100, né? E ele esquece tudo que ele construiu e que ele pode ainda construir dentro da empresa, da jornada da empresa, né? Mas isso talvez a gente, dentro da minha empresa, eu tenho muito trabalho dentro do marketing, tenho RH que cuida disso, tem psicóloga que conversa, sabe? Tenta amarrar todos os lados. Todos os lados, O né? último é fechar a porta, daqui tu não sai. E às vezes, Fernando, acontece, o cara sai, e daqui a pouco, 6 meses, ele tá batendo na tua porta de novo porque ele já bateu com a cara na parede, ele já viu que não era tão... como venderam a ideia para ele, né? E o cara acaba voltando. Então, o ser humano tem disso, né? E a gente está fazendo agora até um movimento aqui em Passo Fundo de ter uma escola de construção civil junto com a prefeitura, justamente para tentar trazer esses jovens entrar no mercado da construção civil. Mas uma escola focada? Uma escola focada na inovação da construção civil. Já tentando tirar aquele paradigma de assentar tijolo e trazendo ele para placas cimentícias, para drywall de alta performance, para novas tecnologias, sabe? Uma construção mais limpa, mais sustentável e mais tecnológica, né? Que dê conforto também para o cliente. Cara, que baita ponto que tu trouxe de estar envolvido com a prefeitura. A gente falou aqui de negócio, a gente fala de público, de venda, de marca. O quanto tu enxerga a UNA como uma como é que eu posso dizer, responsável pela parte de sustentabilidade de uma cidade? Porque tu até deu um exemplo aqui, o cara sai da casa para ir para um apartamento, ou seja, onde tinha 5 casas, começa a morar 30 famílias, 30 apartamentos. Qual é a responsabilidade social e sustentável hoje da UNA dentro do ecossistema Passo Fundo? É grande. A gente tem uma história longa aí de sustentabilidade. A gente começou, no primeiro empreendimento que eu fiz, já trabalhar com a coleta seletiva, tanto na obra, quando a gente entregava para o condomínio já a classificação dos resíduos, ensinando o condomínio a ter uma cultura de classificação. Na segunda obra, a gente já trabalhou com o reaproveitamento da água das chuvas para toda a irrigação do prédio, lavagem de calçadas, né, com águas de reuso. Depois disso, a gente já criou também uma cultura criamos um ecoponto e colocamos na praça, que fica próximo aos nossos prédios, para as pessoas da sociedade como um todo classificarem os resíduos e levarem até esse ecoponto, que a prefeitura depois recolhia e levava para as cooperativas que faziam o destino certo. Criamos num empreendimento que a gente tem aqui no centro, que é um empreendimento comercial, o reuso da água para os vasos sanitários. Então, um prédio comercial com mais de 100 salas comerciais, muito uso de água, né? A gente fez todo um tratamento, todo um projeto em cima disso. Fomos o primeiro empresa em Passo Fundo a colocar placas fotovoltaicas nos condomínios residenciais para uso estritamente do cliente. Então, a construtora investe nas placas e o cliente tem o benefício de o condomínio ter um custo diferenciado. Há 2 anos atrás, entregamos um empreendimento com selo Procel, né, de eficiência energética. 2
Eu sou um cara que por ser um empreendedor, e o empreendedor ele cuida muito as planilhas, então eu sou um cara que tem problema com desperdício, então eu cobro muito da minha empresa toda a questão dos desperdícios, então a gente vai enxugando às vezes as coisas que a gente não tem mais uso, né? Vai doando, vai reciclando, né? E fizemos uma campanha também com a prefeitura de lixeiras especiais na Praça Santa Terezinha aqui em Passo Fundo, instigando a questão da reciclagem, né? Olha, são várias ações, né? Mas a gente tem isso no DNA. Ele surgiu lá atrás, né? Se não tivesse, o cara não praticava isso, né? Sim, se perde, né? Acaba não tendo na essência, mas eu acho que tá tudo atrelado àquilo que tu colocou lá no início, da credibilidade do teu pai, tu traz uma cultura familiar, tu traz um jeito, né, de cuidar da comunidade como um todo. E eu acho sim que as construtoras como um todo, ela tem conhecimento para ajudar, e ali ela começa a construir a primeira relação. Tu disse praças, pô, a criança lá de 5 anos, de 10 anos, que tá brincando, já tá tendo contato contigo. Direto. Lá na frente ela vai ver, tá, mas o que é essa UNA? Quando ele começar a ter interesse em outros assuntos, e aí daqui um pouco, quando chegar o momento dele comprar, é a tua escolha, né? Então acho que esse é um custo, um investimento de vocês, talvez, Sim. que acaba sendo retorno nesse conceito de marca, né? Tem um conceito de marca, todo investimento na sustentabilidade, ele tem um custo, né? Então a gente sabe que às vezes, cara, vamos criar esse mecanismo que eu criei aqui na Business Center aqui para reaproveitar a água da chuva no vaso sanitário, eu tinha que tratar ela. Por lei, sim, parece que o cara toma. Claro, não tô falando do vaso sanitário. Mas ela pode dar cheiro, né, no vaso sanitário e tal. Então, existe um tratamento de filtro para tocar para cima, né? Mas ele é um prédio autossustentável nesse quesito, né? Então, independente desse ano que ficou meio fora dos padrões por causa das chuvaradas, né? A quantidade de chuva que tem em Passo Fundo, historicamente, ele é autossustentável para tocar todos os vasos sanitários do prédio comercial. Que demais. Tu falou, prédio comercial, a UNA também está inserido na parte... Nós temos um prédio comercial, que é onde está meu escritório, fica bem pertinho daqui, depois o Neno te leva lá para te conhecer. É um prédio que eu tenho muito orgulho de ter feito, ele é um corporate assim, de alto padrão. Eu costumo dizer que ele pode estar lá na Carlos Gomes ou na Faria Lima, em São Paulo, que ele não vai passar perrengue por ninguém, ele vai ficar bonito, sabe? Vai ter o seu charme. Tem empresas muito relevantes dentro desse prédio aqui, empresas grandes aqui de Passo Fundo, né? E muitos autônomos, né? Muitas pessoas do ramo aqui de odontologia, advogados, empresas de tecnologia e tal. Um prédio que tem uma referência muito legal. Mas o nosso foco sempre foi residencial alto padrão. Cristiano, tu como pessoa pesquisando assim, bem por cima, eu vi que tu também está inserido em ecossistemas de inovação que não necessariamente são destinados para a parte de construção civil. O quanto para ti estar inserido nesse ecossistema faz com que traga experiência e consiga compartilhar e evoluir a empresa dentro dessa questão de tecnologia? Não sei, a gente fala muito em inteligência artificial, a gente fala nesses mecanismos que talvez está muito longe da construção civil bruta, Sim. mas ela pode estar muito dentro da construção civil comercial. Sim. Como que tu faz esse fit com a tecnologia e o teu negócio para não desperdiçar tempo, que eu acho que é o que custa mais caro, talvez até do que o próprio prédio, né? Sim. O tempo de um... A UNA nasceu e deu para ver no início dela que ela era uma empresa inovadora na essência, né? Talvez aí seja um dos meus papéis ali de inovar, né? Eu sou um cara que eu olho muito, vejo muitas oportunidades, não deixo escapar e já tento colocá-las em prática rapidamente. E o convite para integrar esse hub de inovação, ele veio talvez pela notoriedade da UNA ser inovadora e os fundadores vieram me convidar para participar, né? E eu estou lá hoje eu estou junto ao conselho do Instituto Aliança. Nós temos um hub de inovação aqui em Passo Fundo que foi revitalizado, um silo antigo, né? Um moinho antigo. Eu fiquei responsável, inclusive, por fazer esse retrofit. Ficou muito bonito. Se tu tiver a oportunidade de ir lá, pede pro Alexandre te levar lá. Ficou muito legal. E lá, cara, existe uma troca muito grande, né? Então, eu sou um associado do Instituto pela UNA. A UNA está inserida em todas as atividades do Hub. Eu mando meus engenheiros para lá, minhas arquitetas para lá, meu setor administrativo, porque tem dinâmicas constantes lá dentro do Hub.
Às vezes eu vou lá palestrar, às vezes eu vou lá ouvir algum cara de outro setor. E o grande lance do ecossistema de inovação é esse, né? É você permear por vários tipos de segmentos, independente do teu, e você saber as dores da indústria de farmacêutica, de medicamentos, do cara que produz outras coisas, né? O cara que é um advogado. Essa diversidade de serviços e oportunidades, eles se fortalecem a tua empresa, você vê que você não está sozinho na parte doída ali, porque a outra empresa também sofre com algumas coisas nesse sentido, mas ela desenvolveu melhor um setor que você não desenvolveu. Então, a gente tem muito essa troca lá, né? E isso fortalece muito a minha empresa, porque eu vou trazendo as coisas boas que eu acho interessante, e quando eu preciso entrar de cabeça num desenvolvimento de uma questão tecnológica, um aplicativo para a empresa, um BI, alguma coisa nesse sentido, eu tenho esse suporte. Acaba absorvendo lá esses detalhes e trazendo para dentro do negócio. Exato. Que legal essa ideia de tu levar o teu funcionário para lá e dar oportunidade dele, né? Sim. Estar inserido nesse ecossistema, tu vai trazendo ele junto para onde tu tá caminhando. E o mercado, o futuro do mercado imobiliário, tu trouxe essa questão da obra limpa. Esse é o futuro da construção civil, ou tu já tá deslumbrando outras coisas? O futuro da construção civil é esse, é a gente industrializar mais, a gente vai eliminar muito essa questão do tijolo, cara, é meio difícil, mas o reboco talvez sim, porque daí você consegue, para você ter uma concepção, você levanta a estrutura, né, de concreto armado, no momento que você tem mais vãos, uma janela maior, você tem menos tijolo, menos reboco, então dá mais luminosidade para o apartamento, né? Se você pegar as grandes metrópoles e ver que os prédios bem altos, Nova York, ou aqui no Brasil, Balneário Camboriú, que é a nossa referência, os prédios são encapsulados, né? Então, cara, eu estive em Balneário agora nas férias de julho infantil. Cara, aquilo lá tá surreal, né? É surreal. Então, realmente a Dubai brasileira, né? Então, as tecnologias são essas. É muito vidro, muito composto ACM, né? São composições fortes que estão entrando na construção civil, são caras e nobres, né? Mas é a saída, cara, não tem outra saída, sabe? Eu tô, por exemplo, fazendo o prédio mais alto do estado, tá aqui, né? É o Chardonnay, é uma obra que a gente tem 140 metros de altura. Tá? Você imagina lá no 40º andar, o cara rebocando com argamassa lá em cima, a dificuldade que a gente está tendo. Né? Então hoje, se fosse fazer um dessa altura de novo, eu já mudaria as composições. Se fosse fazer, foi sem querer? Olha, se eu vou fazer mais um de 40, possivelmente até faça, sabe? Mas deu para ver as dificuldades. Deu para ver as dificuldades. Parece tão bonito, né, a frase, o maior do Rio Grande do Sul, né? Ele vira, querendo ou não, uma chancela de comunicação, de marketing, até visual, né? Sim, a empresa tem muita notoriedade por isso. Da comunidade, mas no fim tu traz um problema pro teu lado também, né? Ele teve muito mais dificuldade logística, né? Porque a gente investiu em gruas mais rápidas, elevadores, cremalheiras mais rápidos, é muito material subindo, né? E aí que tá, e a mão de obra lá em cima, o cara lá pendurado no Jaú, com todos os equipamentos de segurança, vento muito forte, né? Trabalhando com argamassa, trabalhando com pintura, com colocação de cerâmica, tudo, sabe? Então, essas dificuldades que a gente está analisando para os próximos projetos também. O marketing agradece, mas a operação quer te matar. Sim, mais ou menos isso. Cara, e o quanto a gente falou um pouco da responsabilidade social, né, da UNA de estar entregando também uma contrapartida para a comunidade. Mas a gente sabe que dentro de todo esse processo a gente tem uma limitação governamental de leis e, enfim, o quanto a parte política atrapalha hoje, atrapalha o desenvolvimento da comunidade como um todo e principalmente da construção civil / cidade. Cara, se a gente for falar só da política municipal, eu vou te dizer que nenhuma. Sabe? Nenhuma, porque a gente tem uma abertura muito grande com a prefeitura, muito grande, talvez até por eu ser o presidente do Sinduscom e ter um bom relacionamento, eu estou na segunda gestão lá e eu abri isso, sabe? E de forma que eu aproximei as entidades e mostrei os problemas que estavam acontecendo. Hoje a gente debate
problemas de projeto, problemas de investimento, assim, de forma muito clara. Pegar o telefone e marcar com o cara, com o secretário lá e falar, liga para o prefeito, consegue rapidamente uma audiência, sabe? Porque, cara, quando o município ele cresce através da ideologia do seu gestor, né? E se ele tem uma mente aberta e ele sabe que o empresário é muito importante para o desenvolvimento da cidade, foi isso que foi feito aqui em Passo Fundo, nas últimas, sei lá, 15, 20 anos, aí desde que eu estou construindo. Você pega a foto de Passo Fundo do ano 2000 e pega a foto de Passo Fundo do ano 2024, cara, é outra cidade. É completamente outra cidade, sabe? Então, a gente desenvolveu muito nisso e lógico que a gente tem problemas tributários, federais, né? Legislação trabalhista, tudo isso são impeditivos e às vezes são coisas que retraem o empresário de, não vou fazer porque está custando muito, sabe? Mas quando você tem uma prefeitura, um poder público que vê a dificuldade do empresário e fique aberta a investir com ele junto, a coisa flui muito mais tranquilo, né? Legal. Que bom que localmente, pelo menos, consegue desenvolver, né? A gente vê bastante sem travas aí. E às vezes uma baita oportunidade para a comunidade se perde dentro de uma troca de governo e essa facilidade. E Passo Fundo é o terceiro polo da construção do Estado. Então, isso muda também, né? A verticalização. Hoje nós estamos com quase 98 obras verticais sendo construídas nesse momento em Passo Fundo. 98? Caramba! É um número em uma cidade de 220 mil habitantes, né? Sim, a proporção é... E qual a vantagem de tu estar não estar num grande centro, né? Tu comentou ali que grandes incorporadoras daqui um pouco podem te consumir, mas pelo que tu fala, a consolidação aqui já tá. O destino da UNA é começar a sair de Passo Fundo, ou tu ainda enxerga que aqui tem um mercado gigantesco dentro dessa proporção aí que tu fez, né? Sim. Cara, eu tenho convites tentadores para sair, sabe? É mesmo? Já fazem uns 5 anos lá para cá, que no momento que a gente teve um crescimento da empresa e uma notoriedade, né? Veio muitos convites. E vem, assim, convites, assim, a todo momento, sabe? O que acontece é que eu trabalho com planejamento estratégico sempre de 5 anos para frente, a maioria das empresas monta essa concepção, e a demanda que eu tenho hoje está toda em Passo Fundo, e inclusive a capacidade de produção que eu tenho está montada para dentro de 5 anos. Né? Então, para mim, construir lá em Porto Alegre, lá em Chapecó, lá em Erechim, eu tenho que montar uma equipe a mais, né? Porque o meu processo hoje está moldado para essa estruturação aqui em Passo Fundo, sabe? Eu não fecho porta, cara, sabe? Eu sou um cara assim que eu escuto todo mundo, as propostas de todos e tal. É uma tendência que a UNA faça prédios em outros locais, né? Talvez não conseguiria precisar o tempo de se vai ser daqui 3, 4, 5 anos, né? Mas a notoriedade da empresa já nos trouxe essa possibilidade. Tu falou planejamento, tu faz de 5 anos. Isso. Hoje tu tem 5 anos para frente planejado. Nos dias atuais já é desafiador tu conseguir manter. Mas sempre. Não, tem que atualizar ele. Atualiza anualmente, né? Até semestralmente de vez em quando, né? Porque num país que nem o Brasil, tudo pode acontecer, né? Dá uma enchente. Já muda tudo, né? E como tu tem visto outras ferramentas, a gente falou da compra e aluguel, mas a gente vê o mercado imobiliário. Diversas formas de investimento, carta de crédito, isso tudo faz parte desse ecossistema que vocês estão aqui, ou não é a cultura local? A carta de crédito, ela aparece de vez em quando, mas não é cultura. Né? Aqui a cultura é de você trabalhar com um imóvel, comprar um imóvel na planta, se você conseguir, porque você tem o benefício da primeira tabela, né? Consegue comprar bem, né? E pagar durante a obra, e depois, se tiver um saldo, se a construtora suportar, por mais 1 ou 2 ou 3 anos, ou vai para o banco, né, para quitar a dívida com a construtora, né? Então, a gente tem várias modalidades, a gente é uma cidade fortíssima no agronegócio, então eu tenho clientes que pagam uma prestação por ano só, né? Como é que é o... Plano Safra. Plano Safra, isso. Então, o cara comprou um imóvel que vai ser entregue em 4 anos, ele faz 4 parcelas ou 5 parcelas, entendeu? Então, a gente está aberto e o mercado imobiliário ele tem que absorver isso. Qual é a dificuldade do incorporador construtor? Fluxo de caixa.
Então, ele tem que estar bem calçado para começar uma obra, né? Independente da venda. E aquela carteira de recebíveis tem que encaixar certinho com o programa de construção. O fluxo da obra. Isso aí. Esse plano safra deve ser desafiador, porque às vezes É. dá uma enchente aí e acaba com Sim, tudo, né? sim. Até tem uma galera que tava conversando, eu circulo também nesse mercado e falando de soja, gente que vende lá atrás e hoje poderia estar ganhando muito mais em cima, né? Sim. É meio louco esse fluxo do investimento, mas é uma região que vive disso, né? Vive disso. Então é uma persona tua, é a pessoa que está inserida dentro do agronegócio. Tem isso, tem o mercado da medicina, né? A gente tem muitos clientes médicos. Passo Fundo é o terceiro polo do sul do Brasil na medicina. Curitiba, Porto Alegre, Passo Fundo, tá? Então, a gente tem grandes hospitais aqui, super bem equipados. Eu tenho vários clientes do ramo médico. O médico, às vezes, ele tem condições de pagar mensalmente, às vezes ele não tem, às vezes ele paga semestralmente também. Então, também tem o plano médico lá de pagamento, né? Advogados, eu tenho muitos clientes advogados. Advogados, às vezes, eles têm causas que eles demoram 10 anos para receber, né? Então, tudo isso é adaptado, como também tem um funcionário público, tem o cara que um bom salariado, que vai pagar mensalidade. Então, todo esse equilíbrio de fluxo de caixa, ele vai se moldando conforme a gente vai vendendo aí. Que massa, essa diversidade de oportunidade, né? Essa oportunidade, se tu estiver aberto e inserido nesse ecossistema, acho que a tecnologia lá, o polo tecnológico deve lidar com todas essas pessoas. Sim. Isso deve ser muito legal em termos de visibilidade pro negócio em si. Verdade. E eles também te enxergarem como algo visionário, algo que tá pensando na frente, tá construindo agora, já sabendo o que vai entregar ali e o que é tendência. Cristiano, nosso episódio caminha pro final. Tem um ponto que tu trouxe lá no início, que tu mencionou, eu sempre quis ter uma construtora, né? E tu conseguiu ter realizar esse sonho. Qual é o sonho do Cristiano daqui pra frente para te dizer, eu quero ter tal coisa, e onde tu mira daqui pra frente, para que essa essência de seguir construindo, literalmente a essência do teu negócio, a construção, ela não se perca nesse caminho, e tu tenha sempre querer buscar mais. Cara, eu sou um cara que realmente eu acho que eu sou um visionário, eu sou um cara que planejo muito e sou muito disciplinado. Só que para mim exercer todos os meus sonhos aí eu preciso de equipe, tá? Então, o que eu tento deixar? Eu tento deixar um legado e tento me tornar um líder confiável para minha equipe, que eu consiga inspirar essas pessoas aí a se desenvolverem e tocar o negócio junto comigo. Eu não vou construir 5, 6, 7 prédios sozinhos. Eu preciso de pessoas, preciso de uma equipe forte, né? Quando eu tinha um sonho de ter uma construtora, hoje eu tenho. O meu segundo sonho era ser a maior construtora da cidade. Eu acredito que eu sou. A maior já no segundo. A maior e a melhor. E que foi, Neno? Olha lá, investir na sede. O meu próximo sonho é investir na sede, então. E logicamente, assim, cara, talvez não sei dimensionar em números, tá? Mas realmente é poder do momento que eu não estiver mais aqui, nesse mundo, alguém... as gerações que estão vindo, elas entenderem o que a UNA fez pela cidade, pela comunidade, né? Independente se foi só aqui em Passo Fundo, se for em outras cidades, mas porque ficam legados arquitetônicos, né? Ícones eternizados, né? E isso é mais importante. Você vai passar lá na Vila Rodrigues, você vai ver prédios lindos, né? Que já tem 5, 6, 7 anos, e daqui 10, 20 anos eles vão estar lá e as pessoas vão dizer, esse aqui foi a UNA que fez lá, o Cristiano lá que estava ali fazendo e tal. Isso são gerações que vão passando. Então, eu fortalecer a empresa nesse sentido e se manter como líder e no topo é a parte mais difícil. Cara, chegar talvez não seja a parte tão difícil. Chegar a gente chegou, agora a gente precisa se manter porque você vai estar sempre comprovando para o seu próprio consumidor e para o teu concorrente por que tu está na frente dele, né? Por isso que o Ayrton Senna foi o que foi, que o Michael Schumacher foi sempre líder, porque eles estavam sempre se desafiando e se comprovando, né? Para poder se manter como top. Cara, esse ponto até que tu trouxe de um empreendimento ficar cravado ali, eternizado, é muito louco mesmo. Tu passa nos prédios antigos, tu valoriza, mas por trás sempre tem uma história ali, né? Exato. Tanto no desenvolvimento, pessoas trabalhando e, como eu disse, a gente tá no episódio 100 chegando a 150 episódios. Eu faço outro podcast
que também fala muito com o varejista e também já tem uma caminhada boa e no fim sempre vai acabar em pessoas. Isso aí. Cara, é surreal, tanto para te realizar um sonho como o de vocês, de estar entregando um imóvel, talvez o imóvel da vida e dos sonhos da pessoa, como também desenvolver pessoas para estarem dentro do teu negócio. Eu acho que lá no início a gente falou que o desafio do empreendedor é isso, é tu fazer que as pessoas queiram estar dentro do teu negócio. Isso. E toda essa essência que tu passou aqui, passa confiança desde a história do teu pai. Obrigado aí por compartilhar. E a gente segue conectado aí, a gente, como tu, gosta de contar boas histórias. E lá desde o primeiro episódio, o nosso podcast a gente chama que é o podcast que conecta, não é à toa que a gente tá aqui, a gente se conectou com os guris. E quem que tu poderia nos conectar para que sente aí no teu lugar e siga contando uma história e que siga inspirando pessoas assim como tu fez e tu faz no teu dia a dia? Teria várias pessoas para indicar, eu até ia trazer ele acabou viajando, falei pro Neno, mas eu vou indicar o Kiko Turmina, tá? Ele é um cara visionário, um cara investidor, é um cara que foi presidente de uma grande corporação por muitos anos, a Unis, e é um cara que vai te dar um conteúdo gigante aqui, sabe? Ele agora ele deve estar em algum lugar do mundo aí, porque ele é um viajante aí, ele escolhe lugares bons para ir, mas eu vou avisar ele que ele vai ser chamado. Boa. Estamos conectados, tá gravado, né? Depois a gente só manda o corte e diz, vem ou não vem. Tá Essa certo. é a cultura. Mas obrigado mais uma vez, vou deixar um presente aqui dos nossos parceiros, o patrocinador da Dubir aqui. Olha aí, ó. E também Set Studio, deixando aqui uma lembrança pela disponibilizar teu tempo. E a gente segue a nossa caminhada e contando boas histórias, assim como a tua. Obrigado mais uma vez. E o Comunicando hoje inicia a caminhada em Passo Fundo e não tenho a menor dúvida que é uma caminhada muito longa para ouvir histórias assim e seguir essa conexão como o Cristiano deixou. Valeu, Cristiano. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Segue, nos acompanha, curte, compartilha. E não esquece, a casa do Comunicando é a Set Studio em Passo Fundo. Valeu, até a próxima. Maravilha. Baita. Baita. Eu nunca...